A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui novamente nesse vídeo. Resolvi gravar mais um vídeo porque eu gravei um vídeo, postei um vídeo e ele não ficou bom por causa que o meu ventilador estava ligado. Tá muito calor aqui, tá de noite, mas tá calor aqui em Minas Gerais. Falo aqui de Minas Gerais. De onde você está falando, escreva aqui no comentário. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui então, para explicar melhor a palavra do Senhor que Deus me revelou para esses últimos dias. Porque a partir desse ano mesmo, meus irmãos, vai acontecer muitas coisas, né, meus irmãos? Como vocês já viram, muitas pessoas usadas pelo Senhor, tá sendo usada para passar despertamento para esse ano, né, meus irmãos, pro próximo, e assim como Deus determinar, né, como Deus permitir, né, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que está próximo a vinda de Jesus, né. Então é sobre isso que eu vou falar, sobre escatologia, né, meus irmãos, sobre o fim dos tempos, né, meus irmãos. Escatologia, né, meus irmãos. Então, vou estar lendo aqui, em 1 Tessalonicenses, então, né, versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir, nós estamos meditando junto nessa palavra, então está escrito aqui, né, meus irmãos, cumpre estar atentos, o Senhor pede para nós ficar atentos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui, né, meus irmãos, vocês estão podendo ver, meus irmãos, que Jesus está comparando, né, meus irmãos, a vinda dele como aquela que está de parto, de dores de parto, como uma mulher que está prestes a dar à luz. Então, meus irmãos, vocês podem ver que é igualzinho mesmo, meus irmãos. Porque você pode notar, meus irmãos, principalmente você que for mulher, está vendo esse vídeo, você que é marido também, né? Você que conhece, você tem irmã também, que já deu à luz, mãe deu à luz, que deu à luz. Você sabe que eu também, meus irmãos, sou mulher, tenho dois, sou mãe, né, meus irmãos, quer dizer, né? Eu sou mulher e mãe, né? Eu tenho 2 filhos, eles nasceram parto cesárea, mas meus irmãos, você sabe quando uma mulher tá grávida e vai ter filho, né? Ela começa a se sentir contrações. Então, olha a comparação certa que Jesus fez. Quando a mulher tá grávida, né, meus irmãos, nós sabemos que ali, né, no final da gravidez, no 3º trimestre da gravidez, ela começa a apresentar sintomas de que o bebê vai nascer, que vai dar à luz aquele bebê, aquela criança. Né, meus irmãos, um momento tão esperado para aquela mãe, porque nós sabemos que quando a mulher engravida, né, meus irmãos, ela está gerando um filho dentro do seu ventre, um ser, né, meus irmãos, e ela anseia para que esse ser, no final da gravidez, ela fica mais ansiosa, para que esse ser venha ser saído do seu ventre, porque incomoda, né, meus irmãos, a barriga começa a ficar muito grande, ali a mulher começa a ficar inchada, começa a sentir muitas dores,
Até muitas têm complicação, como eu mesma tive diabetes gestacional e muitas também já teve. E várias complicações em diante por causa da gravidez. Então, quanto mais ela está quase prestes a dar à luz, ela vai se sentindo mais ansiosa, mais ansiosa para que seja retirado aquele bebê do seu útero, porque ele já cresceu o suficiente, ele já amadureceu o suficiente no útero. Então, para isso, há sinais. Quando isso antecede, meus irmãos, então, meus irmãos, ela começa a sentir contrações poucas, contrações ritmadas, pouca contração e fraca. Aí ela já sabe que tá quase na hora, mas ela não vai imediatamente ao hospital para ter esse bebê, ou a parteira, como antigamente, não vai na hora que começa fraca as dores. Ela espera um pouquinho. E também quando a pessoa vai no médico, o médico fala, espera as dores aumentar para que você tenha esse bebê, para que esse bebê seja expulsado do seu útero através das contrações. Então, meus irmãos, elas vêm poucas e depois aumenta e com mais intensidade, com mais forte. E vai chegar uma hora, e chega uma hora na vida dessa mulher, de qualquer mulher, de todas as mulheres, que esse bebê vai ter que sair. De uma forma ou de outra, esse bebê vai ter que vir ao mundo. Né, meus irmãos? E no decorrer dessa situação, a mulher sofre mais, as dores ficam mais intensas. Mas quando, meus irmãos, aquele bebê nasce, ela fica feliz, ela esquece as dores. Meus irmãos, você pegou essa mensagem? Essa mensagem não se trata de mulher grávida. Essa mensagem não é sobre gravidez de mulher grávida. Jesus não está falando literalmente. Ele está, meus irmãos, comparando, fazendo uma comparação forte e exata. Porque, meus irmãos, muitas pessoas já disseram, tá tendo guerra, mas já sempre teve guerra. Tá tendo fome, mas sempre teve fome. Tá tendo peste, mas sempre teve peste. Mas elas esqueceram que houve peste, mas elas pararam, pausaram. Houve vacinas para combater aquelas pestes, mas elas voltaram. 2019, vocês viram aí, e outras pestes que não era pandemia, mas era peste. Do mesmo jeito, né? Ainda é nesse mundo, né, meus irmãos? Existe pestes em outros países, até mesmo no Brasil, né? Várias doenças, várias enfermidades. Isso se chama peste. Também, meus irmãos, houve guerras. Uns anos atrás, muitos anos atrás, mas pararam. Houve guerra, mas pararam. Depois voltou de novo, agora está voltando mais, só que com mais intensidade, como aquela que está prestes a dar à luz, como as contrações daquela mulher que está para dar à luz. Meus irmãos, houve fome, sempre teve fome, mas hoje em dia tá pior. Tá pior por quê, meus irmãos? Porque várias pessoas estão morrendo de fome em outros países. E vai ficar pior. Você está vendo os colapsos econômicos que está acontecendo? Tá ficando pior, meus irmãos. Tá aumentando de intensidade. Houve terremotos? Houve. Mas está tendo terremoto nunca visto antes. Está tendo mais terremotos. Pararam os terremotos e começaram de novo. Sempre começa a guerra e para. Sempre começa a peste e para. Mas começa de novo. Como a contração de uma mulher grávida. Que começa de novo mais forte.
Você está entendendo? Você está pegando a palavra, a revelação da palavra, a revelação dessa profecia? Houve terremoto? Houve. Mas está vindo com mais intensidade, está destruindo casas, está destruindo muitas pessoas, está matando milhares de pessoas. Também, meus irmãos, falei de tremores, falei de guerras, que veio e parou, mas começou de novo. Vocês vê, sempre começa, mas agora está começando com mais intensidade, né, meus irmãos? Assim como aquela que está com contração, eu repito, que vai aumentando com mais intensidade a dor. Então, meus irmãos, a mulher sofre quando ela está quase dando à luz. E nós, como igreja, sofremos com os acontecimentos. As pessoas que estão no mundo sofrem com os acontecimentos. Infelizmente, muitos vão sofrer mais, com mais intensidade. Muitos perderam as casas em tragédias, mas muitos ainda vão perder. Muito mais ainda vão perder, infelizmente. É a palavra do Senhor que está se cumprindo, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor também diz aqui: passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aqui, né, meus irmãos? Em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Né, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós como igreja estamos sofrendo, mas quando Jesus vier nas nuvens arrebatar a igreja, nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar, meus irmãos. É forte a revelação dessa palavra. Aquele que está em Cristo, nós vamos alegrar. Se nós estivermos preparados, se eu estiver preparada, porque eu sei que eu sou falha. Todos nós somos errantes. Mas se nós estivermos enquadrados nessa palavra, obedecendo a palavra do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, falhos, mas sim meditando na palavra, buscando ao Senhor, fazendo a nossa parte, dando o nosso de melhor, nós vamos se alegrar sim, né, meus irmãos? Se nós estivermos com a consciência limpa, porque o que manda é a nossa consciência com Deus. O que manda, né, meus irmãos, é nós reconhecer quando nós erramos, quando nós falhamos, pedimos perdão a Deus e paramos de pecar, como a palavra do Senhor diz. Como Jesus disse àquela mulher: vai, não peques mais. Então, meus irmãos, cada dia sejam alvos as nossas vestes. Temos que estar vigiando e orando sempre, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Né, meus irmãos? Através de portas que nós abrimos. É forte, meus irmãos. Então, meus irmãos, presta atenção nessa palavra, como é certo, como se encontra essa palavra, como se encontra com a explicação que Jesus disse, o que está acontecendo de hoje, como está acontecendo, meus irmãos, diante dos nossos olhos. Glória a Deus, aleluia. E os sinais, meus irmãos, Jesus deixou os sinais. Meus irmãos, quando uma mulher vai dar à luz, ela não dá de repente, ela começa a sentir dores para ela se preparar. Dá tempo dela preparar, né, meus irmãos, ali a bolsa, a maternidade. Ainda outro sinal, a bolsa estoura, meus irmãos. Depois que a bolsa estoura, a bolsa que envolve o bebê, que protege o bebê no útero, ela tem poucos dias, ela não tem mais um dia inteiro para se preparar. Porque o bebê não pode ficar, né, sem líquido, sem água em volta dele. Que ele tá ali, né, meus irmãos, pronto para vir ao mundo, pronto para nascer. Então, meus irmãos, medite nessa palavra. Jesus está voltando. Presta atenção para você ver
Acontecimentos nunca vistos antes estão acontecendo. Coisas sobrenaturais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Né, meus irmãos? Está apertando cada vez mais. Está ficando dolorido para muitos e muitos. Principalmente para aqueles que estão fracos na fé. Então, meus irmãos, Jesus ainda deixou sinais para todos se preparar, para dar tempo, porque Ele é misericordioso, porque Ele ama a nossa alma, Ele ama a alma do seu parente, do seu vizinho, do seu colega, Ele ama a nossa alma. Por isso, Ele ama a alma do ímpio, porque a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos, venha a Cristo. Então, né, meus irmãos, Ele dá tempo através dos sinais, dos acontecimentos, mas quantos não estão contemplando os sinais? Quantos não estão contemplando porque ainda não conhecem a palavra? Muitos não conhecem. Mas através de nós, os missionários do Senhor, através de nós, os servos do Senhor, obreiros, evangelistas, é essa a nossa missão. Por isso Jesus deixou a nossa missão: ide a todos, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando Jesus libertou aquele gadareno, meus irmãos, aquele gadareno queria ir com Jesus, mas Jesus disse: vai, conte o que eu fiz para seus parentes, para todos. É isso que Jesus quer. Meus irmãos, Jesus transformou a minha vida, transformou a sua vida, mas Ele quer que nós transmita o que Ele fez através de nós, meus irmãos. Ele quer que nós transmitimos aquilo que Ele fez na nossa vida, a transformação que Ele transformou a nossa vida, nos vestiu com roupas novas. Ele quer que você transmita para outras pessoas, para pregar o Evangelho a toda criatura. Né, meus irmãos? Quando Ele fala que a vinda dele será como ladrão à noite, será como o dia de Noé, muitos se darão em casamentos, muitos estão, né, meus irmãos, desapercebidos. Né? Como eu falei, meus irmãos, Ele dá tempo para a pessoa se preparar, mas muitos não dão ouvido à palavra do Senhor. Porque assim como fizeram com Noé, muitos não ouviram Noé. Noé dizia que Deus mandou ele dizer que havia o dilúvio, que ia vir sobre a terra, mas muitos não quiseram acreditar. Eles tiveram tempo para se preparar. É igual o dia de hoje, eles estão tendo tempo para preparar, mas vão ser pegos de surpresa, apesar do tempo que eles estão tendo para preparar. Eles não estão dando crédito e vão ser pegos de surpresa como um ladrão à noite, assim como a palavra do Senhor está dizendo. Então, por isso Jesus está dizendo que vai ser como ladrão à noite. Jesus não está sendo injusto de chegar de repente, sem que ninguém perceba, né, meus irmãos? Não está sendo, porque Ele deixou os sinais. Aqui também está falando aqui, ó. Eu estou aqui, meus irmãos, lendo aqui, eu estou meditando. Eu estou falando aqui com os irmãos, mas Deus está me dando a revelação da palavra por completo, porque eu vou falando e Deus vai me revelando o discernimento, o desenrolar do mistério, você entende? A explicação do que eu estou falando. Quando eu falo uma coisa, Deus já está me falando o porquê, porque haverá dúvidas através de algumas coisas, mas todas as dúvidas são reveladas na palavra, são respondidas pela palavra, porque eu disse que Jesus vai chegar de repente. Eu disse anteriormente que Jesus deu sinais para as pessoas se arrepender, mas Ele virá como ladrão por causa, meus irmãos, por causa que as pessoas leem a palavra, é exposto à palavra, vai na igreja, mas a palavra não entra em seu coração. Né, meus irmãos? Porque não dão ouvido, não querem dar ouvido. Aqui está dizendo, né, meus irmãos? Aprendeis, pois, essa parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, que Ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque, meus irmãos, vai chegar naquele dia, não vai poder chegar naquele dia alguém para falar, meus irmãos, que não sabia. Porque a palavra do Senhor está dizendo agora, o Espírito Santo de Deus já tá me lembrando da palavra. Eu vou falando e o Espírito Santo de Deus me lembra a confirmação diante da palavra. Não vai poder ninguém chegar naquele dia e falar que não foi avisado. Porque agora que eu estou lembrando, meus irmãos, também agora que a palavra do Senhor diz aqui, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz aqui que antes que isso acontecer, meus irmãos, que Jesus voltar, esse evangelho será pregado em todas as nações. Tá vendo o mistério, meus irmãos? Para que ninguém venha chegar naquele dia e dizer, não foi feito, não, eu não sabia. Ninguém pregou a palavra, eu não sabia. Não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Não vai poder falar isso. Porque esse evangelho vai ser pregado. E você pode ver que está sendo pregado, meus irmãos. Todos sabemos a palavra do Senhor. Pessoas de outros estados, de outros países, eu direi. Pensa para você ver, meus irmãos. Pessoas, índios que moram nas matas, já sabem a palavra de Deus. Até índios. Através de quê, meus irmãos? Como essas pessoas receberam Bíblia se não tinha acesso? Muitas pessoas não têm acesso. Através do celular, meus irmãos. Através desse aparelho aqui que nós usamos. Porque isso também é cumprimento da palavra de Deus, quando Jesus disse que a tecnologia ia avançar. É para isso, para cumprir a palavra do Senhor em vários aspectos. Porque também, meus irmãos, quando a palavra do Senhor diz que os corpos das duas testemunhas vão ser vistos por todos, eles vão estar em Israel, meus irmãos. Eles vão estar em Israel. Antigamente, como nós vamos ver? Quem não tem celular, como ia ver, meus irmãos, esse acontecimento acontecer? Presta atenção para você ver. Tudo é cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor permitiu a tecnologia avançar. O Senhor permite tudo, é permissão do Senhor. Para que isso aconteça. Para que a palavra do Senhor seja transmitida através desse aparelho. Muitos usam o aparelho da forma errada. Sim. Mas muitos pregam a palavra do Senhor através do aparelho, como você, como eu. Através desse aparelho, a palavra do Senhor chega a muitas pessoas, até quem não quer ouvir, até quem nunca ouviu. Pessoas que servem imagens. Essa palavra chega de alguma forma. Esse vídeo chega, querendo essa pessoa ou não, bloqueando essa pessoa ou não, xingando nos comentários ou não, essa palavra vai para essa pessoa. Para que naquele grande dia essa pessoa não fale, não tenha como se justificar. Porque a palavra do Senhor foi pregada. Essa pessoa ouviu a palavra de alguma forma. Entendeu, meus irmãos? É forte o mistério, né, meus irmãos? Então, muitas pessoas têm medo do celular. Mas o celular foi uma tecnologia do homem, sim, o homem inventou, mas por permissão de Deus, para que a palavra do Senhor se cumprisse. Só que o inimigo, meus irmãos, faz com que as pessoas usam da forma errada. Mas nós cristãos, nós sabemos como usar o celular para edificar a nossa vida. Não fazendo o celular um ídolo, mas sim uma ferramenta de comunicação para pregar a palavra do Senhor. Porque você sabe que há muitos países, meus irmãos, muitas pessoas de outros países, como chegaram para eles, meus irmãos? Através do celular. Como a palavra chegou para essas pessoas? Através da comunicação do celular, meus irmãos. Da tecnologia, de outras formas tecnológicas. Mas chegam até hoje.
Então, né, meus irmãos, nós sabemos que haverá sinais e há sinais. Então, né, meus irmãos, e os sinais sempre aconteceram para as pessoas se preparar, né? Sempre teve sinais e ainda vai ter, meus irmãos. Só que infelizmente muitos vão estar dormindo. Como a palavra do Senhor diz também. Agora, falando, eu estou lembrando a confirmação diante da palavra aqui. Quando a pessoa não sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa. Mas ela tem que estar preparada. Também, meus irmãos, sobre as virgens loucas. Elas estavam com as lamparinas apagadas. Fala sobre a igreja, né, meus irmãos? Essa palavra é para a igreja. Mas a palavra do ladrão é para todos. Na verdade, toda a palavra é para todos. Mas as virgens loucas simbolizavam a igreja. Porque virgem significa pureza. Pureza, né, meus irmãos? É a igreja. Significa pureza, é a igreja, né, meus irmãos? Então, Jesus está falando para a igreja, nesse versículo das virgens loucas. Mas ele está falando para todos sobre a vinda dele. Quando fala de Noé, que Noé avisou, mas não deram ouvidos. Noé não avisou as pessoas boazinhas, as pessoas cristãs, avisou a todos. Todos sabiam. Todos sabiam. Além da igreja, todos sabem. Nós sabemos, todos sabemos a palavra do Senhor, que Ele está por vir, que os sinais estão aí. Acredite quem quiser. Finja que não acredite quem quiser, né? Porque eles sabem que Jesus vai voltar. Né, meus irmãos? Né, meus irmãos? Jesus está voltando. Então, meus irmãos, que esse vídeo sirva de despertamento para todos. Passe em diante se você sentir. Se inscreva no canal. Dê o seu joinha. Você vai estar evangelizando de alguma forma. Eu ajudo você, você me ajuda a levar essa palavra para as pessoas, para as almas que estão sedentas por salvação. Porque, meus irmãos, o corpo, a carne não quer salvação, mas a alma anseia por salvação. O Espírito geme por salvação. O Espírito Santo incomoda através da palavra. Pregue a palavra de Deus não vai voltar vazia. Através do que você pregou, o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa, porque a palavra liberta. É como espada de 2 gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Entende? E a palavra liberta. Uma hora ou outra, essa pessoa vai se converter. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em teu coração. Deus abençoe a todos. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.